Professora Ilza, que prazer poder estar falando com você, que prazer poder estar te entrevistando para o nosso Cílio Jorge Destaca. Eu acredito que a gente tem muita coisa para conversar, e eu vou começar, além de agradecer, né, pedindo para você contar um pouquinho da sua história. Como que o jornalismo entrou na sua vida? Mesmo que você me conte, quando eu era pequenininha, não importa. Eu quero saber como é que você acordou, despertou, descobriu ou teve interesse pelo jornalismo. Bom, primeiro, é um prazer, Mônica, estar aqui contigo, sempre querida e gentil, e também, assim, fico muito lisonjada com esse convite da tua parte do Sindicato de Jornalistas. Eu digo, nossa, eu não sou isso tudo que eles estão pensando, assim, mas vamos lá, então. O jornalismo, ele entrou na minha vida quando estava naquela época da gente se preparar para o vestibular, ou antes até, porque eu tinha um gosto muito grande por toda essa área de ciências naturais. Olha, eu pensei em fazer todos os cursos, biologia, geologia, tudo, astronomia. Depois eu pensei que se eu fizesse jornalismo, eu teria uma oportunidade de ter contato com todas essas áreas do conhecimento. Então, assim, minha vontade, meu desejo de entrar para isso foi para fazer esse tipo de jornalismo, seria um jornalismo científico até, né? Aí eu fiz vestibular, passei, etc. E depois que eu comecei a trabalhar, esse meu gosto, assim, esse meu desejo começou a ser despertado, assim, já relacionado ao movimento ecológico, né? As grandes questões ambientais que já estavam acontecendo. E teve um episódio muito importante, que foi o ano da minha formatura, um episódio que ficou famoso e foi marcante, que foi em 1975, com aquele movimento que foi feito por um estudante da engenharia da URGS contra a retirada de uma árvore na frente da Faculdade de Direito. Aí o Lutzenberger foi lá, apoiou o ato, e aí foi toda uma coisa assim que me chamou a atenção mesmo para esse tema, porque naquela época eu era estagiária de jornalismo, imagina. Bom, Menina, que interessante. e depois disso, assim, eu comecei a ter bastante interesse. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tive, assim, no Cojornal, por exemplo, eu fazia matérias relacionadas a essa área, ou à agricultura, porque eu fiz concurso, fui trabalhar na Secretaria da Agricultura como jornalista, e lá eu eu fazia todas essas matérias de área ambiental, eu procurava todas as pautas, trazer o conteúdo ambiental, e também o que me gerava bastante problema, porque a Secretaria da Agricultura, na época, e como hoje, né, com certeza, era muito voltada para o agronegócio, para os agrotóxicos, e a minha visão era totalmente diferente. Mas foi por aí que eu comecei a minha formação, e depois minha formação, meu gosto assim por fazer esse tipo de jornalismo, e também eu trabalhei um tempo na Sociedade de Agronomia, todos assim, já era professora na URGS, mas era professora substituta, e trabalhei na Sociedade de Agronomia como assessora de imprensa e atuei com agrônomos, Sebastião Pinheiro, Jacques Saldanha, em todo o movimento para criar a lei dos agrotóxicos. Aí, então, foi o grande momento de formação na minha vida, de conhecer ambientalistas importantíssimos, conhecer pessoalmente e conviver com eles nas lutas e produzindo material. Então, foi o Lutzenberger, professor Flávio Levigoy, eu já estava com Sebastião, com Jacques, Magda Renner. Então, eu tive essas pessoas, e outras tantas, Giselda, que foram grandes professores nessa área ambiental. E aí eu também comecei a me juntar com jornalistas que tinham esse interesse. Bom, foi mais ou menos assim, o caminho é longo, né? Em 1990, nós criamos o Núcleo de Ecojornalistas,
que E aí foi... que eu ia começar, a minha segunda pergunta ia ser sobre isso. Como surgiu o núcleo de ecojornalistas? Foi assim um movimento que surgiu também dentro da AGAPAN, né, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, com alguns jornalistas, um deles o Juarez Tosi, que fazia matérias na Zero Hora sobre meio ambiente. E aí tinham alguns outros jornalistas envolvidos, e eu nesse momento, nessa época eu também atuava assim, uma atuação não como por interesses, né, da faculdade meus, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, eu estava num grupo de jornalismo científico, com outros jornalistas também, e nós também começamos a ingressar nessa área ambiental, nos encontramos todos na criação do núcleo de ecojornalistas, e aí, 1990, foi no sindicato de jornalistas que isso aconteceu, com o apoio do sindicato, e nos apoiou, daí em diante, nos apoiou sempre em todos os nossos movimentos e seminários e cursos que nós fizemos, o sindicato estava sempre junto conosco. Então, foi muito importante para nós. O sindicato de jornalistas, inclusive, indicou alguns de nós a participar, para falar sobre jornalismo ambiental em congressos da FENAGE, assim, foi uma coisa assim, muito bacana, né? Toda essa construção. E como que você foi ser professora? E por que houve essa... Hoje em dia eu sei que você, na URGS, conseguiram uma coisa fantástica, que é a cadeira de ecojornalismo, né? Ou de jornalismo ambiental. Né? É fantástico isso, né? Eu amo essa parte de ecologia, então eu queria que você contasse um pouquinho agora dessa parte da sua trajetória que tem a ver com a docência. Tá, então eu acho que foi no ano de 2023, parece. Primeiro, eu terminei meu doutorado, né? Eu fiz o doutorado na USP, tanto o mestrado, que foi feito em São Paulo, na Metodista, como o doutorado na USP, eu trabalhei com a temática ambiental. E aí, na comunicação, né? E no jornalismo. No doutorado foi mais comunicação mesmo. E a partir disso, voltando, né, do doutorado, eu tive que trabalhar na pós-graduação. E aí, na pós-graduação, eu criei uma disciplina que tinha como título, nome mais ou menos assim, comunicação, como é que é comunicação? Cultura e meio ambiente, algo assim, mas eu tinha lá dentro conteúdos de jornalismo mesmo. Foi aí que a gente começou a ter contatos, eu tive que buscar, né, criar isso. Eu tive que aprender também a dar aula desses conteúdos, que foi montando a disciplina. Então, é uma disciplina que ela exige, sim, para a gente entender a participação de outros autores fora do jornalismo, né, sociólogos, filósofos, para a gente compreender o pensamento ambiental. Então, Edgar Morin, Capra, o próprio Paulo Freire, né, nos ensinando muito, embora ele não falasse de jornalismo, foram autores que eu conheci que eu comecei a ler durante o doutorado, porque me ajudaram a compreensão dessa questão ambiental, Henrique Leff, são muitos, Vandana Shiva, tem brasileiros também, Carlos Walter Porto Gonçalves, que é um geógrafo importantíssimo, Nancy Mangabeira Unger, e aí vai, né? E outros tantos aí, para a gente compreender a questão ambiental, entender o que é o saber ambiental e entender como que tem que ser esse olhar do jornalista para tratar dessa temática. Porque a gente, quando está atuando na área ambiental, que é uma área muito complexa, a gente tem que saber que a gente sempre tem que aprender. Tem que ter ótimas fontes. Então, a gente não tem como saber tudo, mas a gente aprende a pensar dentro da área. Eu digo assim, o jornalismo ambiental nos dá uma metodologia de como pensar e nos conduzir dentro dessa temática, como, por exemplo, essa discussão do petróleo na foz do Amazonas, né? Que a gente ouviu pessoas, lamentavelmente, também da esquerda, dizendo que nós primeiro temos que resolver o problema
da fome, da pobreza, para depois lidar com o meio ambiente. Eu achei incrível que eu fiz um comentário no Face ontem, dizendo que isso é um pensamento arcaico, ele é de mais ou menos dos anos 40, 50 do século passado, e nós estamos vendo as pessoas repetir essa mesma coisa, igualzinho ao discurso do nosso prefeito aqui de Porto Alegre, fez aí numa reunião sobre o clima no Rio de Janeiro, para dizer que a preocupação dele agora não era com o clima. Um ministro do governo da ditadura, na ECO 72, na reunião, não é ECO, não, na reunião para tratar da questão do desenvolvimento e meio ambiente, que ocorreu em 1972, na Europa, né? Na Suécia, e o ministro nosso dizia, o Brasil fez propagandas no exterior, dizendo para as pessoas virem poluir aqui, que nós queríamos poluição, porque isso era para o Brasil se desenvolver e resolver o problema. Petrobras, né? Não, e agora, a Petrobras está fazendo a mesma coisa agora, né? Eu confesso para ti que desde ontem, eu estou muito indignada. Indignada, porque, bom, eu estou bem indignada desde a história, exatamente essa que você falou, que eu acho de uma importância fantástica, e que bom que a gente tem coisas que pensar, jornalistas especializados que podem mostrar para a população, né, e devem mostrar, com todo o conhecimento que os ecojornalistas têm, do que de verdade se está falando, porque a gente ouve muito desinformação de parte dos outros jornalistas, né? E de pessoas que, em teoria, deveriam ter conhecimento como pessoas que deveriam, pelo menos, se não têm conhecimento, poder pensar, que são pessoas do campo da esquerda. Né? Exatamente. E com o que aconteceu ontem em relação ao Ministério dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente, olha, eu até agora vou fazer igual a você, vou ficar engasgada. Sabe, eu entendo assim, eu estou assim, na verdade, estou desolada. A sensação que eu tenho desde ontem foi aquela sensação de, nossa, quando eu estava tendo golpe contra Dilma. E aquele sentimento, assim, ele durou durante 4 anos do governo, durante o Temer e durante o Collor. E quando o Lula se apresentou... Pior que não é o Collor, é o Bozo. Desculpa! Estou toda atrapalhada. É tudo igual, né? É tudo igual. É tudo do mesmo durante jeito. o Bozo destruiu tudo, tu sabe, não preciso nem repetir aqui, nós na universidade sofremos horrores, né, a censura deles em cima de nós, etc, e tal, desmonte, isso, aquilo, e agora a gente vê isso acontecer, eu me senti traída, sabe? Se não se não fizerem uma correção nisso tudo que aconteceu ontem, eu não sei o que vai acontecer. Então é muito chato isso. E eu vejo que essa primeiro foi uma informação de campanha, que foi importantíssima, né? E até essa semana as coisas estavam caminhando muito bem, né? Muito bem. O Brasil voltando ao cenário internacional com esse discurso. O que me surpreende é que esses parlamentares... Bom, me surpreender... Não, na verdade, não me surpreende. O que eu fico pensando, o que eu me questiono é: o Brasil está voltando ao cenário mundial. Nós vamos receber muito dinheiro para poder trabalhar com a questão da preservação. Aí as pessoas querem destruir os 2 ministérios que estão nos recolocando, né, exatamente, na área internacional, né? E aí dizem que é para o bem do Brasil. Aí eu não sei qual o Brasil que eles estão falando, né? Mas aí eu quero que você fale mais, porque esse tema, para mim, e para muitas pessoas, né, a sua experiência, seu conhecimento é muito importante da gente ouvir. Assim, eu estou assim, indignada, porque a gente viveu essas derrotas depois, em passados recentes, em relação à lei dos agrotóxicos, várias coisas que nós fomos perdendo, mudança no Código Ambiental aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, tudo isso. Então, onde foi o atentado contra isso? O Ministério do Meio Ambiente, dos Povos Indígenas, a Mata Atlântica, e tem mais uma outra coisa que aconteceu, que eu já nem me lembro, assim, mas é um choque, assim, total, e é muito triste. E eu fico pensando
que como é que nós vamos resolver isso, nós, enquanto jornalistas, hein? Eu acho assim, a gente tem que lutar. Eu tenho visto jornalistas com opiniões assim muito boas, assim. Eu gosto muito de assistir a Globo News e leio todos esses jornais de meio ambiente, que tem muitos, né, por aí, de internet. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão instruídas, elas já estão sabendo do que elas estão falando, embora a gente veja também horrores, né, ditos pelos jornalistas que são desinformados ou acham que tem que ser por aí mesmo. E é uma coisa que a gente precisa pensar nós, o que nós podemos fazer enquanto jornalista para contribuir para que ocorra a mudança do pensamento da sociedade, que isso é um dos itens que a gente considera importante no jornalismo ambiental, que é contribuir com a mudança de pensamento, para que as pessoas passem a incorporar o meio ambiente ou a natureza nas suas vidas e passem, inclusive, a escolher os deputados, vereadores e senadores e presidentes e governadores a partir desse conhecimento. Para eles entenderem que tudo que se fizer contra o meio ambiente, que é tudo, nós também somos o meio ambiente de vários outros seres, né? Nós estamos fazendo contra nós e contra todos os seres que vivem, os bichinhos, todos os seres da natureza. E quando a gente fala nisso, nós falando também sobre em relação às pedras, às plantas, todos eles, o mar. Então, eu fico assim muito chateada, eu estou desolada ainda, esse sentimento continua em mim, essa sensação de ver o que as pessoas estão fazendo contra elas mesmas, por causa de ganância, por causa de dinheiro. Isso é muito assustador. E quando eles, essa vez eu não vi introduzido nisso aqui os discursos religiosos. De repente até tem, né? Aquelas coisas bem antigas, dominar a natureza, que o pessoal adora dizer isso, né? Que Deus disse para Adão e Eva, crescer e, sei lá, dominar a natureza, essas coisas desse jeito. Então, eu fico muito preocupada com tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Mas assim, ó, agora sim, sobre essa questão indígena e ambiental, é isso que está levando o Brasil para o mundo. O Brasil está voltando, porque assim, ó, existe uma preocupação das pessoas de bem, pessoas que pensam para o bem de todos, para o bem comum, em relação aos povos indígenas. Nós participamos de seminários organizados pela Universidade de Sevilha, pediu para a gente organizar juntos para falar sobre a questão dos povos indígenas, a comunicação, né, dos povos indígenas em relação às mudanças climáticas. A gente fez isso no ano passado, e vários eventos que a gente tem feito assim, em parcerias com outras universidades, a temática tem sido essa. No Núcleo de Ecojornalistas, a gente organizou cursos sobre como é que jornalismo indígena para jornalistas não indígenas. Saiu até um mini manual. Então, aí tu vê, quando tu está assim, no meio dessa felicidade de fazer tudo isso, vê essas bombas caindo de novo. Então, o que nós temos que fazer? Eu acho que o jornalismo a gente tem conversado aqui entre nós, o grupo de pesquisa, bom, a gente já tem mais ou menos algumas certezas, a educação tem que trabalhar junto conosco, tem que voltar a ter nas escolas disciplinas tipo leitura crítica da comunicação, algo assim, e eu vi até que saiu um edital do Ministério da Educação, eu acho, pedindo contribuições nesse sentido. A gente tem que começar a ter aqueles projetos que a gente já teve nas escolas, eu já participei, e alunos meus do doutorado já participaram, para capacitar professores e estudantes lá, dos menorzinhos até, a conseguir fazer a leitura crítica dos meios de comunicação, é uma coisa, né? E a educação ambiental na escola desde cedo. Tu acredita que no Rio Grande do Sul, educação ambiental foi uma disciplina criada primeira no Brasil, no município de Não Me Toque, por um agrônomo, lá no passado, nos anos 80, que ele era uma das pessoas que trabalhava bem nessa perspectiva ambiental, e Não Me Toque é uma cidade hoje lamentável, né? Berço do bolsonarismo e da soja transgênica, disso e tudo, dos agrotóxicos, e eles se orgulham disso.
O que é triste. Eu acho que esse que é o problema, né? Eu que estou de fora do Brasil e às vezes é Tu uma tá coisa quanto boa. tempo fora, hein? Eu saí em 2013. 2013, desde Sim, 2013. Eu já passei pela França, França, Genebra, né? França, Suíça, sim, e depois eu fui para o México e agora eu voltei para a Suíça, né? Então, sim, claro, a gente vê muitas coisas de fora, né? Mas a gente sim, não deixa de acompanhar o dia a dia. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão que o meio ambiente é um tema mundial. É um tema mundial. E assim, na Europa, tu vê que uma parte da população, eles têm uma preocupação real, real, porque já destruíram tanta coisa deles, né? E ajudam a sim, destruir, às vezes, né, os governos, né? Não digo as pessoas, mas os governos, e mais que os governos, as empresas, né? Que vêm sim, para a parte sul do planeta, né? Com seus interesses, né? os Interesses comerciais. interesses. Mas o que eu vejo lá é uma batalha, sabe? Uma batalha. Eu vejo pela família, eu vejo pelo meu edifício, eu vejo pela cidade, né? E exatamente em cima do que você está falando, né? Que é a educação na escola. Eu acho É, que é um tema importantíssimo. Por exemplo, a minha cunhada, ela é ambientalista. Ela trabalha numa ONG, né? E sabe qual é o trabalho dela? Ela vai nas escolas e universidades falando sobre meio ambiente. sim, Então, isso que você isso falou é é importantíssimo. fantástico. Eu acho que talvez seja o caminho, mas é um caminho que não é a curto prazo, né? Tu vai formando pessoas ao É a longo. longo prazo, isso aí. E a gente tinha iniciado, tu sabe, que aqui no Rio Grande, bom, tu deve ter acompanhado, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, no governo Olívio Dutra, assim, várias iniciativas nesse sentido de capacitar professores. Eu participei de vários seminários, era tudo tão bacana, e depois né, a prefeitura fez isso. Então, depois todas essas coisas foram perdidas, né? Então, a gente teria que recomeçar esse processo, que é um processo de alfabetização ecológica, né? É, E, então, é isso. E assim, e eu acho que assim, os jornalistas nos seus congressos, eles tinham que começar a abordar sempre essa questão ambiental. ambiental, Nó- né? Nós vamos ter um congresso brasileiro de jornalismo ambiental e eu estou responsável por organizar uma mesa sobre a formação em jornalismo ambiental. E que tem que ter até aquelas pessoas que participaram da criação, da escritura das novas Uhum, diretrizes curriculares do jornalismo, que colocava a obrigatoriedade de ensino de meio ambiente, da uhum. questão da sustentabilidade no currículo, para ver, para retomar e para ter um movimento de pressão, acho que teria que ser no Ministério da Educação, para que essas coisas fossem retomadas, que a nossa disciplina ela não é obrigatória, que Hum, deveria ser. A Uniriter teve essa disciplina, ela deixou de existir. A PUC do Rio de Janeiro foi a segunda do país, a primeira fomos nós, com André Trigueiro. A disciplina agora mudou de nome, mas ele continua assim, tem o tema ambiental e abrange muito mais profissionais. Mas já teve no Mato Grosso, numa universidade federal, depois deixaram de, sabe? E uhum. tinha que ter, né? Isso aí não. Por que que as pessoas não questionam se tiver jornalismo esportivo? E é um problema dos professores de jornalismo, tá? Não é só dos Ok. jornalistas. Nós precisamos, isso é uma questão de sobrevivência. Eu queria voltar É, só mais um detalhezinho. tá. Da época do sindicato, se você pudesse aprofundar um pouco a relação, né, do núcleo com a época do sindicato, na época que vocês estiveram dentro do sindicato, na nossa página consta ainda como núcleo, né, estando no sindicato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência, como foi para vocês na época do sindicato. Tá, foi assim, foi uma experiência maravilhosa que o sindicato nos acolheu, até nos deu ali, emprestou uma salinha onde nós tínhamos todos os nossos materiais,
e nós tínhamos reuniões, no início eram semanais, parece, depois eles passaram a ser mensais, mas sempre eram reuniões que nós fazíamos no sindicato de jornalistas. E algumas vezes que nós fizemos cursos ou seminários, eles também foram realizados no sindicato, né? O sindicato, então, sempre nos deu essa abertura e foi, assim, muito importante para o crescimento do núcleo, né? Nós tivemos uma época que nós tínhamos muitos jornalistas participando. E eu me lembro quando nós lançamos um guia informativo sobre desastres. Imagina, desastres lá no passado, foi dentro do sindicato que a gente fez o lançamento, então foi muito importante isso. Como é que é? Fontes, como o jornalismo tem que se agir para fazer para atender desastre, quando tem um desastre ambiental, né? Então, a quem chamar, quais são as fontes importantes, e o título do manual que a gente fez foi Fontes Nota 10, algo assim. Ai, que Muito interessante. legal. A gente fez esse material. E depois, assim, ó, todos os cursos que nós fizemos, mesmo não sendo realizados no sindicato, a gente tinha o apoio do sindicato de jornalistas. A gente sempre colocava ali apoio do sindicato. Então, isso era muito importante, né? Claro, Para nós. dava uma troca muito interessante, né? Exatamente. E nisso, sim, eram figuras presentes, o sindicato e a própria Fabico, né? A própria URGS, nas nossas realizações. Como eu trabalhava lá, né? Bom, trabalho ainda, que eu estou apresentada, mas eu trabalho, muitas das coisas foram realizadas lá mesmo, porque a URGS, a universidade, ela tem essa coisa interessante, né? Pode ter gente conservadora lá dentro, mas tem muita gente de cabeça aberta, e isso possibilita as pessoas que tenham vontade, interesse, que elas realizem esse tipo de atividades, como eu realizava e realizei ao longo dos tempos. Por exemplo, a terça ecológica, ela aconteceu no sindicato, ela aconteceu a maior parte do tempo na URGS, ela aconteceu ai, como é que é? Lá, esqueci agora o nome, a gente tinha uma parceria com o Instituto Goethe, então foi isso, assim. Depois nós fomos lá a gente alugou um espaço lá no edifício da Ari, e depois disso nós passamos a ser sem teto. Agora, a sede do sindicato é sempre a sede, aliás, do núcleo, essa é onde mora o coordenador, só jornalismo ambiental, para fazer jornalismo, né? Então, Aonde que isso... Porque, assim, o que faz um sindicato? O papel dele é importantíssimo, só que a gente fundamental. observa, né? A É, gente observa que as pessoas acham, assim, que elas ganham aumento salarial, elas ganham benefício, que isso vem, assim, sabe? Porque o patrão um dia acordou e resolveu dar. Elas não têm a noção, né? Como é que é, funciona. E até eu queria é. perguntar, aproveitando, o papel Ah, do sim. sindicato. O que é para ti o papel do sindicato na vida de um profissional? Bom, eu acho que o sindicato, ele surge, ele é fundamental para defender o trabalhador, né? Em todas as suas causas, defender ele em relação à exploração, que ele, qualquer coisa, qualquer descuido, ele está sofrendo né, em relação aos patrões, né? Mesmo assim que eu trabalho no serviço, sou uma servidora pública, mas se a gente não tiver sempre com o sindicato atuante, indo lá até no Ministério da Educação, para lutar por aumento, correção salarial, aumento, essas coisas não acontecem, né? Então, assim, ele é fundamental, acho que o sindicato é tudo até para garantir uma certa, assim, a cidadania do trabalhador, relações humanas, né? Impedir a existência de trabalho escravo, por exemplo. Eu trabalho em condições análogas à escravidão e eu acho que o sindicato é isso, para defender os interesses das categorias profissionais. E aí ele tem que estar muito conectado com a questão da cidadania como um todo, né? E não achar que certos sindicatos que a gente já viu, por exemplo, na pandemia, defendendo coisas inacreditáveis, né? Tipo sindicato médico, tá. Isso aí não, o sindicato, tu vai defender a categoria, mas tu tem que pensar em termos de sociedade, né? Porque a nossa categoria, ela serve para quê? Ela tem uma função social
fundamental, né? Que levar, permitir que a informação chegue às pessoas para que as pessoas tenham condições de tomar decisões na sua vida. Assim como aqui na universidade nós somos professores, a gente tem que ter segurança no nosso trabalho para poder dar aula e tudo, né? E ter salário decente. Então, o sindicato, ele defende uma categoria, mas ele tem que ter uma visão de sociedade. Ai, fantástico, Ilza. Eu não quero mais te ocupar, porque eu sei que você é uma pessoa ocupada mesmo, tem muitas coisas para fazer. Eu só queria, antes de fechar, te perguntar se você gostaria de acrescentar alguma coisa a mais, né, nessa entrevista tão importante para nós, que é os 80 anos do Cindy Jorge, né? Então, eu abro a palavra para você finalizar a nossa entrevista maravilhosa, assim, que eu saio de alma lavada, né? Que bom. Me lembrei de uma coisa importante. Quando, anos 80, se não me engano, nessa coisa desses movimentos contra os agrotóxicos, 82, nós estávamos buscando assinatura de, de sindicatos. Eu fui no sindicato de jornalistas e consegui a assinatura do presidente do sindicato em apoio às nossas... Era uma coisa do movimento liderado pelos agrônomos. Uhum. E era pela lei dos agrotóxicos, ou era contra a venda de agrotóxicos no Brasil. Eu não me lembro assim bem direito, mas o presidente do sindicato, que na época, eu me esqueci o nome dele, anos 80, 82, era uma pessoa super querida, assim. Eu vou Ele foi até... pesquisar. Eu tenho que ver que deve ter aquela galeria de fotos, a gente acha, ou procurar na internet. Mas, assim, o que eu gostaria de acrescentar? Bom, eu estou muito honrada, lisonjada com essa oportunidade, e eu quero, assim, gostaria mesmo, assim, daí são desejos, né, que o sindicato se fortaleça ainda mais, né, porque o que a gente tem pela frente é muita luta, né, para melhorar as condições de trabalho de nossa categoria, porque nós, às vezes, a gente critica bastante o trabalho dos jornalistas, mas a gente também entende que eles vivem em situação muito precária, né, de trabalho, ganhando pouco e com cargas horárias, assim, sim, inacreditáveis, né? Como é que as pessoas conseguem lidar, ainda mais com essas informações que a gente tem lida no dia a dia, que são informações estressantes, né? Então, tem uma questão relacionada à saúde do jornalista que eu acho muito importante. É um ponto importante, né, para a gente falar sobre isso. E aproveito para te dizer que na nossa convenção, no texto que a gente está mandando, que foi aprovado pela nossa Assembleia, que a gente já está encaminhando aos patrões, um tema novo é saúde mental e qualidade de vida. É isso aí, né? Porque tem que estar na discussão com os patrões a saúde mental e qualidade de vida dos jornalistas. Isso é um tema que a gente não abre mão. É isso aí, perfeito. Então, o que eu desejo que o jornalismo ambiental, o jornalismo em meio ambiente, que se torne, que seja uma disciplina obrigatória nos cursos de jornalismo. Esse é o meu sonho, então, e que assim que eu espero que os sindicatos, o nosso e outros, e a FENAGE, assumam essa luta junto com a gente. Obrigada, professora Ilza. Eu que agradeço, A gente agradece de coração pela sua entrevista, enriquecedora. Adorei assim desabafar e ouvir o desabafo, adorei conhecer a sua história, né? E a gente vai seguir trabalhando junto. Isso eu tenho certeza absoluta. Então tá. uma boa tarde, muito obrigada. Um grande abraço para ti, tá? Tchau. Um beijo também. Tchau.